Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Terminou neste domingo com 6 partidas, a 11ª rodada. O Flamengo é líder, o Palmeiras é segundo colocado. Vitória, Grêmio, Corinthians, Fluminense estão na zona de rebaixamento. A partir de agora, no plantão do Paulinho, tudo sobre esta rodada, os jogos desse domingo, a nova classificação e também a projeção da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre para a KTO. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Fala na sequência dos jogos, antes dos jogos, a nova classificação atualizada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, tem 24 pontos na tabela. O Palmeiras é segundo com 23. O Bahia é terceiro com 21. E o Botafogo fecha o G4, tem 20 pontos na tabela. Também estariam indo hoje para a Copa Libertadores da América da próxima temporada, mas para a chamada pré-Libertadores. O Atlético Paranaense com 19 pontos e o Bragantino com 18. Uma questão importante aqui, em relação às vagas para a Copa Libertadores da América. Por enquanto, 4 vagas diretas, do primeiro ao quarto colocado, 2 vagas indiretas para a chamada pré-Libertadores para quinto e sexto colocados. O Inter, que hoje, por pontos, é sétimo colocado com 17, no aproveitamento o Inter tem a 4ª colocação na tabela. 72 pontos tem o Flamengo, 72% de aproveitamento tem o Flamengo, 69%, quase 70% tem a equipe do Palmeiras, 63% Bahia e 62%, quase 63% a equipe do Inter. Então, a projeção de momento para garantir G4, 4ª posição no mínimo, é de 72 pontos. Para garantir G6, o sexto colocado por aproveitamento é o Atlético Paranaense, que tem 57% de aproveitamento. Para G6, no momento, projeção de 66. Então, 72, 72 para G4, 66, 66 para G6. E por enquanto, 83 pontos, a projeção está altíssima para o título de campeão brasileiro, porque o Flamengo está puxando para cima esta média, essa exigência, porque tem 72, quase 73% de aproveitamento. Lá embaixo, caindo hoje para a Série B. Vitória com 9 pontos, Corinthians com 8, Grêmio com 6, Fluminense também com 6 pontos na tabela. Projeção para escapar do rebaixamento. 27% de aproveitamento tem o 16º colocado, o Atlético Goianiense, que empata em aproveitamento aqui em pontos também com o Vitória. 2 vitórias para cada um. No saldo, o Atlético tem saldo negativo 5 contra saldo negativo 6 do Vitória, por isso que o Vitória, portanto, ocupa hoje a primeira posição na zona de rebaixamento. Projeção para escapar do rebaixamento, é claro que com o andar da carruagem, com o começo do segundo turno, a tendência é que aumente, obviamente, essa exigência, mas no momento está em 31 pontos para escapar do rebaixamento, ok? Próxima rodada tem, na quarta-feira, às 7 da noite, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Botafogo e Bragantino. 8 da noite, Atlético Goianiense e Grêmio, Corinthians e Cuiabá, Juventude e Flamengo. E às 9h30, 3 partidas, Fortaleza e Palmeiras, Bahia e Vasco da Gama, Internacional e Atlético Mineiro, que jogam no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. E na quinta-feira, dia 27, o encerramento da rodada com 2 partidas. 7 da noite tem Fluminense e Vitória, jogo da parte de baixo da tabela, 2 times que estão na zona de rebaixamento nesse momento, e 8 da noite, São Paulo e Criciúma, aí sim fechando nesta 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Flamengo 1, pessoal. Flamengo muito superior em campo, só que não conseguia transformar a superioridade em gols. O Flamengo atropelou o Fluminense durante toda a partida. Aí o gol saiu num lance polêmico, sim, no pênalti cometido pelo Calegari no Bruno Henrique. Já fiz um vídeo anterior aqui, na minha opinião houve falta anterior ao pênalti, uma falta de ataque, falta do Bruno Henrique e do Calegari. A arbitragem não deu, pênalti pro Flamengo, Pedro bateu, gol do Flamengo é líder da competição. O Pedro chegou agora a 24 gols na temporada.
O Flamengo não perde há 7 jogos, tem na sequência 5 vitórias e 2 empates. E o Fluminense, pessoal, não vence há 8 partidas. Tem 2 empates e 6 derrotas, o Fluminense na sequência e agora com 4 derrotas seguidas. O Fluminense perdeu para Botafogo, Atlético Goianiense, Cruzeiro e agora para o Flamengo. O Palmeiras jogou em casa, venceu em São Paulo o Juventude por 3-1. Flaco Lopes, Estevam e Mike marcaram os gols do Palmeiras e o Eric fez o gol do Juventude. Palmeiras tem agora 5 vitórias seguidas na competição, venceu pela ordem: Criciúma, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bragantino e agora o Juventude. E o Juventude, por sua vez, tem apenas uma vitória nas últimas 4 rodadas. Rodada passada venceu o Vasco da Gama em casa, em Caxias, por 2-0 o Juventude. E o Bahia, hein? Muito bem na competição, de virada bateu em Salvador, na Fonte Nova, o Cruzeiro por 4-1. A Raposa largou na frente, Gabriel Veron fez o gol do Cruzeiro, aí começou a reação da equipe do Bahia. O Estupião marcou 2 vezes, Tassiano e Biel marcaram os gols do Bahia. Na verdade, no primeiro tempo, o Tassiano empatou o jogo depois de tiver os gols do Estupião e do Biel, mas 2 do Estupião, 1 do Tassiano, 1 gol também do Biel, 4-1 para a equipe do Bahia. Mas também é bom ressaltar que o jogador Marlon do Cruzeiro foi expulso de campo. O jogo estava 1-1 o jogo, quando o Marlon foi expulso, isso a 24 da segunda etapa. Aí que teve a reação mesmo do Bahia, que virou o jogo. Até então, até a expulsão do Marlon, o jogo estava 1-1. Aí tivemos aí 2 gols do Estupião, 1 gol também do Biel, mas parabéns ao Bahia pela grande campanha na temporada. Atlético Paranaense e Corinthians em Curitiba ficaram no empate em 1-1. O Christian abriu o placar para o Furacão no primeiro tempo ainda, e já nos acréscimos do segundo tempo, a 47 da segunda etapa, o Kaká fez o gol de empate do Corinthians. Corinthians que não vence há 7 rodadas, tem 4 empates e 3 derrotas na sequência, a equipe do Corinthians. E o Furacão não perde há 4 jogos, mas também não vence há 3. Por quê? O Furacão tem na sequência aí 1 vitória e 3 empates. Só que os 3 empates nas últimas 3 rodadas, portanto, não perde a 4 jogos, mas não vence a 3. Atlético Mineiro e Fortaleza, pessoal, 1-1 em BH. O Breno Lopes fez o 1-0 para o Fortaleza, gol de número 250 desta edição do Campeonato Brasileiro. E na segunda etapa, o Paulinho empatou para o Galo, 1-1. O Atlético não vence há 3 partidas, vinha de 2 derrotas seguidas, empatou agora com a equipe do Fortaleza. Pouco de vaia, na Arena MRV, quando terminou o jogo empatado em 1-1. E a equipe aqui do Galo, né, pessoal, tem 1 vitória apenas nas últimas 6 rodadas, 6 partidas, 1 vitória do Galo. O Galo não vence há 3 jogos e nas últimas 6 rodadas tem apenas 1 vitória. O Galo venceu o RB Bragantino. Foi a única vitória nas últimas 6 rodadas do Galo, que não vence há 3 partidas. Finalmente, falei do Bragantino, de virada o Bragantino bateu Vitória em Bragança Paulista por 2-1. O Jean Mota fez o primeiro gol do jogo para o Vitória. Aí teve o empate do Eric Ramírez para o Bragantino e o Elinho virou a partida 2-1 para o Braga. Braga nos últimos 6 jogos tem 3 vitórias e 3 empates. O Bragantino é 8 ou 80, ou vence ou perde. Últimas 6 rodadas, 3 vitórias, 3 empates do Bragantino. E o Vitória, que vinha de recuperação, de 2 vitórias seguidas, havia vencido o Internacional e também o Atlético Mineiro, aí acabou perdendo de virada agora em Bragança para o Bragantino por 2-1. Flamengo 24, Palmeiras 23, Bahia 21. Na próxima rodada, esses 3 disputam a liderança da competição. Confirmando, Flamengo pega o Juventude, Palmeiras enfrenta o Fortaleza e o Bahia recebe o Vasco da Gama. Dos 3 que disputam a liderança, o Bahia é quem joga em casa na próxima rodada. Mas para o Bahia ser líder primeiro, tem que vencer o seu jogo e torcer para que o Flamengo perca e o Bahia fazer saldo, né? Porque aqui, ó, saldo 10 para a equipe do Flamengo, saldo 6 para o Bahia. O Flamengo só depende dele, se vencer a partida, ele vai ser, se ele vencer o Juventude em Caxias, ele vai ser líder. Se ele empatar o jogo, vai ser líder também. Se o Palmeiras, que joga contra a equipe do Fortaleza, não vencer a partida, se der Fortaleza o empate dá ao Flamengo contra o Juventude a liderança. E confirmando, o Bahia só pode ser líder se vencer e tirar saldo do Flamengo. E o Palmeiras tem, claro, vencer o seu jogo, torcer para o Flamengo aí tropeçar diante do Juventude lá em Caxias do Sul. Projeção para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Fui!